Olá, prezado aluno. Bem-vindo a mais uma videoaula de Teoria das Comunicações. Dessa vez o assunto será filtro casado. Bem, mas o que é o filtro casado? Uma vez que eu vou transmitir um sinal por um canal, e vamos imaginar, a princípio, um canal apenas com ruído branco gaussiano aditivo. Bom, construí o meu sinal para ser transmitido, né? Ou seja, fiz lá as codificações de fonte, a codificação de linha específica, e gerei um determinado pulso. Esse pulso, correspondente a uma quantidade de bits, ou seja, um símbolo que vai corresponder a uma quantidade de bits, ou 1, ou 2, ou 3 bits, né, dependendo do tipo de codificação que eu usei. Esse vai ser transmitido através do canal, e ao ser transmitido através do canal, eu vou ter ruído adicionado a esse sinal. Bom, a ideia, então, é construir um filtro que seja capaz de maximizar a relação sinal-ruído, de tal maneira que eu consiga recuperar o sinal do outro lado perfeitamente, né, e identificá-lo completamente. Ok? A amostra x de t, aqui, ó, x de t, que é composta do meu sinal transmitido mais o ruído do canal, né, ela vai possuir uma componente, né, tá lá, que é G0, e uma componente do ruído, N0. Vamos chamar de T maiúsculo aqui, né, o tempo de símbolo, o período do símbolo, né? O período do símbolo ser transmitido. Então, o tempo T igual ao período, a relação de potência instantânea do sinal pela potência média do ruído vai ser dada por, ok, relação sinal-ruído no período, e esse G0, né, ao quadrado, sobre o desvio padrão do ruído, né, ao quadrado, que dá a variância. Ok? Então, temos que construir agora um filtro ótimo aplicado sobre o sinal, a fim de minimizar os efeitos do ruído do canal. Porque eu vou ter o meu x de t igual ao g de t mais w de t. Ao passar pelo filtro, meu y de t, quando chegar lá, vai ter o meu g0 de t mais um n de t. Okay? Que foi a transformação feita pelo canal. E eu transformei o g de t ao passar pelo filtro no meu g0 de t, e transformei o meu W de T, que era o ruído branco aditivo adferido, em N de T. Então, esse N de T é o W de T depois de passado pelo filtro casado, pelo filtro construído, que vai tentar aumentar esse G0 de T e reduzir esse N de T. Ou seja, eu vou ter que ter uma função custo que maximiza a relação sinal-ruído de pico do pulso na saída do filtro no instante do período. Então, essa relação sinal-ruído, então, G0, para achar o máximo, né, vou ter G0 de T no período ao quadrado, módulo disso, dividido pela energia, né, dessa parte do ruído depois de passar pelo filtro. A energia desse ruído, né, depois de passar pelo filtro. Então, lá do outro lado do filtro eu vou ter isso aqui, né? Muito bem. Agora imagine, por exemplo, que a função de transferência do filtro no domínio da frequência seja H maiúsculo de F, né? E que G de F seja transformada no sinal de entrada, aquele sinal G de T. Então, a componente de saída, G0 de T do filtro, ela vai ser dada pela convolução, né? Pela convolução no domínio do tempo do G de T com o H de T, né? Que pode ser, então, observado pela integral, né? Então, a convolução de G de T com H de T nada mais é que a integral de menos infinito até mais infinito das funções no domínio da frequência. É elevada, ou seja, isso aqui é elevado a J 2πf T. Então, isto aqui
é a convolução no domínio da frequência, passa a ser uma multiplicação, e aí eu vou fazer a transformada inversa de Fourier, que é a integral de menos infinita mais infinita, da função, depois de convoluída, ou seja, já no domínio da frequência, então da multiplicação, vezes E elevado a J2π ft Então, estou fazendo aqui a transformada inversa. Bom, se eu elevar ao quadrado, né, porque eu preciso achar aqui, né, em vez de ter o quadrado, estou elevando ao quadrado, a energia é só elevar também essa convolução e essa transformada ao quadrado. Tá certo? Isso aqui passa o módulo para dentro, né, elevar ao quadrado, passa o módulo para dentro, vai desaparecer a parte do ângulo, né, a parte de angular, né, parte angular. Então vai ficar h de f, g de f. Integral de menos infinita mais infinita. Agora precisamos calcular também a energia do ruído, então, do N aqui depois de convoluído. Então, energia do N convoluído nada mais é que N0 sobre 2, que é a densidade espectral do ruído WT, né, multiplicado aí por H de F, né, feita a convolução também para H de F. Então, tudo no domínio da frequência. E como eu estou trabalhando com energia, eu já tenho essa parte aqui elevada ao quadrado, porque isso aqui era a raiz de N0 sobre 2, que era a densidade espectral, né, elevado ao quadrado para dar energia, tem N0 sobre 2 e H de F ao quadrado também dá F. Então, agora eu tenho módulo de G0 ao quadrado e de tal maneira que a potência média do ruído, que é dada por N0 sobre 2, que passa a ser constante essa parte, né, integral de menos infinito mais infinito de H de F ao quadrado df. Combinando as expressões de G0 de T e de sigma quadrado, a gente vai ter então a relação sinal-ruído no instante do período igual a esta expressão aqui, né? Perfeito? Aí precisamos achar o quê? A máxima relação total. Temos que maximizar isso aqui. Onde é que isso aqui é máximo, né? Justamente no instante período. Agora, se H de T, né? Se H de T for uma cópia de G de T, né? Pegar o filtro, né? Como é que é a característica do filtro casado? Nada mais é que o G de T refletido e atrasado do período multiplicado por uma constante K. Esse é o filtro casado, a apresentação da expressão filtro casado do domínio do tempo. Então eu tenho G de T, que é o meu pulso, o H de T vai ser uma constante K multiplicado pelo G de T, aquele G de T, né, atrasado do período e invertido. Bem, nesse caso, como eu tenho G de T e N de T igual G de T zero, então, vai ser K que multiplica a integral de G de F quadrado ao quadrado, beleza? Porque os atrasos aqui não vão importar, porque uma vez que ele vai estar ao quadrado. Mesma coisa para a energia, eu vou ter um K, que é constante, N0 sobre 2, G de F ao quadrado. E a energia de G de T é simplesmente, né, é a mesma, tanto no tempo quanto na frequência, se eu fizer a integral, né, tanto no tempo quanto na frequência, vai dar o mesmo valor pela lei da conservação de energia, pela relação de Passivhaus, né? A relação sinal-ruído de pico do pulso, então, vai ter seu máximo, né, a maximização, 2 energia, 2 vezes a energia
eu duplico a energia de G de T, aquela energia da forma de onda da entrada, dividido por N0. Então, essa seria a relação no instante t igual ao período do sinal. Ou seja, independente da forma de onda que seja G de T, né, essa relação sinal-ruído de pico ela vai ser só dependente da razão entre a energia do sinal de entrada e a densidade espectral de ruído. Então, tomando o sinal, pego o filtro casado, para encontrar o filtro casado, então, inverto o sinal, espelho o sinal e faço o atraso de um tempo de período. Certo? Faço o período de símbolo. Então, esse aqui, então, é o filtro casado. Se o sinal transmitido foi esse é o filtro casado do sinal. De tal maneira que quando eu faço a convolução desses dois sinais, eu vou ter no período do símbolo, né, em T, o seu valor máximo. Vamos a um exemplo. Ou seja, a resposta ao impulso do filtro, para o caso ótimo, né, vai ser o K, aquela constante, G de T invertido e atrasado. Ok? Um exemplo aqui, então, esse sinal, inverto, faço atrás do filtro, ele vai bater exatamente em cima aqui. Vamos supor que eu estou passando um pulso retangular, ou seja, o NRZ unipolar, né, por exemplo. Então, a energia do bit 1 está lá. A ao quadrado T, período do bit, a amplitude, então, a energia ao quadrado T, né, que é a área embaixo dessa curva. Combinando, fazendo a convolução com o filtro casado, que é o mesmo sinal, porque eu rebati e atrasei, continuou o mesmo sinal, né? Eu vou ter essa expressão, né? Esse gráfico aqui, representando a convolução desse sinal com ele mesmo. E justamente o seu valor máximo é onde? No período de símbolo, no instante do período de símbolo, que vai ser igual ao K ao quadrado T. Para aquele pulso retangular, vamos ver agora a probabilidade de erro, né, na sinalização polar, né, unipolar. Então, a probabilidade de erro é igual a 1/2 da função erro complementar, né, cujo parâmetro vai ser a energia de bit sobre N0, né, raiz da energia de bit sobre N0. Isso nós já vimos anteriormente, quando estávamos calculando a sinalização polar. Né. Então, sem o filtro casado, vai dar 1/2, que é a energia de bit. A raiz da energia de bit vai dar amplitude, né? E a raiz da densidade espectral de ruído, a raiz da densidade espectral de ruído. Então, o efeito do filtro casado, ele pode ser obtido a partir de um correlator, né? Ou seja, a saída de um filtro pode ser descrita como, aqui então tem a saída do filtro, pego o sinal recebido, aí faço a convolução com o filtro, sinal recebido, que é o G de T mais o ômega de T, o W de T, faço a convolução no tempo com o H de T, que é a função de transferência do filtro. Então, isso aqui a gente já viu, né? Já viu a convolução integral, né, de 0 a T, que é de tal H de T menos tal dt. Então, essa é a expressão da convolução. Mas a gente viu, então, que H de T é simplesmente o sinal S de T rebatido e atrasado. Então, está aqui, ó, o sinal S de T rebatido e atrasado. O sinal S de T é o sinal transmitido. O sinal R de T, ó, send e receive, né? Então, o sinal recebido vezes o sinal transmitido espelhado e atrasado. Aí, no instante da amostragem, a equação vai se tornar o quê? Quando eu faço T igual a T ao período, T igual ao período, Tzão, né?
o z de t vai passar a ser integral até o período de... Aí sim, né? Nós temos esse t igual a esse aqui, vai subtrair, vai ser o sinal transmitido vezes o sinal recebido. O sinal transmitido vezes o sinal recebido de tal, né? Eu posso utilizar o filtro casado como correlator de sinal também, né? Correlatores. Para quê? Por exemplo, se eu colocar um ou mais sinais, né, sinais diferentes, somados, de fontes diferentes, no canal, cada sinal tem seu filtro casado correspondente, perfeito? Então, todos os outros sinais vão ser como se fossem ruídos para um sinal daquele específico. De tal maneira que quando eu faço a correlação com o seu filtro casado, eu estou maximizando a relação entre esse sinal e o restante dos outros sinais, que seriam considerados ruídos. Para isso, é óbvio, é interessante que esses sinais tenham uma característica específica. Sinais que eu vou colocar no circuito sejam sinais ortogonais. Depois explicaremos o que é isso. Pode-se, então, vai fazer um receptor no qual o sinal recebido vai ser correlacionado com um banco de correlatores, né? Então, eu posso ter vários sinais transmitidos, SI de T, onde T varia de 1 a N, e eu vou ter, então, os correlatores. A partir daí, o sinal, quando chega e passa por um correlator específico, se der valor máximo, o sinal corresponde ao sinal correspondente àquele correlator. E ele vai dar valor mínimo nos demais correlatores. Os outros sinais vão dar sempre máximo no seu respectivo correlator e valor mínimo nos demais correlatores, né? Então, o sinal S de T, cuja saída vai resultar na maior saída Z I de tal, de T, né? De Tzão, de T, que é o período, vai ser o que casa melhor com o sinal recebido. Daí eu vou dizer que este é o determinado sinal de uma determinada fonte. É importante ressaltar que a saída do filtro casado só vai ser igual à do correlator no instante do período. Por isso, o sincronismo aqui dos pulsos, né? Transmissor, receptor, sincronismo entre transmissor e receptor é fundamental, né? Porque nos demais ela vai ser diferente, como mostrei naquela figura, nessa figura aqui, ó, né? A figura aqui, ó, só vai ser massa em T igual a tal, o restante ela vai ser valores menores. Isso pode inclusive zerar, ó, pode inclusive zerar, o que vai confundir com outros sinais, né? É confundir como se fossem outros sinais. Então, só no momento do período é que vai dar máximo. Então, olha lá, o meu sinal recebido, né, ele vai ser o sinal transmitido mais aquele N passado pelo filtro, né? Passando, então, pelo filtro, faz ruído, né? Passando pelo filtro casado, eu vou ter o Z em tal, em T, né? Em T maiúsculo. Então, o que seria esse filtro casado? Esse filtro casado nada mais é que a multiplicação pelo próprio sinal, e uma integração no período de símbolo. Integro-se no período de símbolo. Ao fazer essa integração no período de símbolo, eu vou ter o máximo valor, né? Se o filtro for casadinho direitinho, né? Então, vou ter lá. Vamos ver um exemplo aqui que vai ficar bem claro para você. Vamos considerar o sinal ST, que é esse sinal mostrado aqui, né? Esse é o sinal ST. Ó, podemos considerar até que seja um bit 0 lá na codificação Manchester. Ó. Não é assim o bit 0 na codificação Manchester?
Tem uma transição no meio do bit. E eu tenho aqui, então, A sobre 2 é menos A sobre 2, tá? Composto de dois pulsos, um pulso positivo e um pulso negativo. Esse é o zero lá da codificação Manchester. Então, determine a resposta ao impulso do filtro casado para esse sinal e apresente, né? Faça um gráfico com ele, né? Gráfico da função no tempo. Plotar o filtro casado, a saída do filtro casado como uma função do tempo, né? E aí vem a pergunta, qual é o valor de pico, né? Saída, né, do filtro. Então aí, isso aqui pode se implementar no MATLAB, daqui a pouco vamos fazer isso. Mas observe então. Muito bem. Então eu tenho esse sinal S de T. Qual é o sinal então, qual é o filtro casado correspondente? Eu vou ter que pegar o ST, espelhar e atrasar, né? ST e o H de T são então mostrados aqui, ó, S de T. Se eu espelho isso em relação à ordenada, né? Ao eixo de ordenada abscissa zero. E depois faço o quê? O deslocamento para a direita. Atrasar significa deslocar para a direita. Então, faço o deslocamento para a direita. Então, aquele valor que aqui, pego o filtro casado, é rebater isso aqui, né? Então, eu vou rebater, é como se estivesse rebatendo. E depois de rebatido, eu vou ter que puxar para cá, atrasar. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Ó. Tá? Não está aqui. Então, esse é o sinal, esse é o filtro casado. Bom, quando eu faço a convolução, né, eu vou ter na saída, convolução do sinal com filtro casado, eu vou ter na saída essa expressão aqui. Né, esse sinal aqui eu vou ter na saída. Se eu faço, então, a amostragem justamente lá em t, no instante, eu vou ter o valor máximo, que é justamente A ao quadrado vezes t sobre 4. O valor máximo. Certo? Então, esse é o valor de pico. Agora vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho dois pulsos a serem transmitidos, cada um codificado de uma maneira diferente, né? Então são duas fontes diferentes codificando de maneira diferente, né? Então, o que o receptor vai fazer? Ora, lá no receptor, eu vou colocar dois filtros. Um correspondente. Então, tem dois sinais, sinal 1, sinal 2. E lá no receptor eu coloco dois filtros correspondentes. Então, eu vou saber, se eu mandei o sinal 1, ele vai ser maximizado quando passar por esse filtro 1, né? Que é correlacionado com, que é o filtro casado correspondente a esse sinal. Se eu enviar esse sinal aqui, esse sinal aqui, então, ele vai ser máximo aqui, vai dar a saída máxima em T, né? Quando passar por esse filtro, vai dar uma saída mínima em T, quando passar por esse filtro. Ou seja, vai ser diferente do máximo, né? O máximo vai ser quando passar por esse aqui, não, vai ser diferente, menor que o máximo. Quando eu mandar esse sinal, quando chega lá, ao passar por este filtro aqui, ele vai ser mínimo, e ao passar por esse filtro vai ser máximo, né? De tal maneira que, quando o output 1 for máximo, significa que eu mandei esse símbolo aqui. Quando o output 2 for máximo, for maior que o output 1, significa que eu mandei esse símbolo aqui. Ok? Então, essa é a ideia. Então, vamos lá. A representação. Qual é o filtro casado para esse símbolo? Por acaso, se eu espelhar e atrasar do período de símbolo, vai dar esse mesmo camarada aqui, né? O filtro casado é o mesmo para esse sinal. Para esse sinal aqui. Já para esse, né, foi mostrado na figura anterior. O filtro casado deste aqui foi feito aqui na figura anterior, esse aqui. E o filtro casado desse
Se eu espelhar e atrasar, vai ser esse mesmo camarada aqui, né? Certo? Então, à medida que eu faço a convolução entre eles, né, o que é a convolução? É a área de um, né, vezes a área do outro, né? Mais a área do outro, no caso, né? Seria a área sobre a figura de um com o do outro, né? Certo? Então, vamos observar nesse primeiro caso aqui. Se eu combinar esse sinal com esse filtro casado, quanto que vai dar de resultado? Depois de integrado até o período de símbolo. Vamos fazer a integração desse sinal com aquele. Então, até t sobre 2, eu tenho um valor positivo aqui, que é a sobre 2. Né? Até t sobre 2. Então, aqui, até t sobre 2, que é aqui, se eu fizer aqui, calcular, multiplicar e calcular as áreas, né, eu vou ter a sobre 2 vezes menos a sobre 2, dá menos a ao quadrado sobre 4, mais essa área, isso aqui multiplicado pela a sobre 2 multiplicado pela sobre 2, que vai dar a ao quadrado sobre 4. Menos a ao quadrado sobre 4 mais a ao quadrado sobre 4, aqui vai dar quanto? 0. O mesmo vai acontecer desse lado, né? Porque eu tenho aqui, para esse caso aqui, eu vou ter menos a ao quadrado. Então, eu vou multiplicar aqui, né? Menos a ao quadrado para esse caso aqui. Vou estar com menos a ao quadrado aqui. Então, eu vou estar menos a ao quadrado, menos a sobre 2, perdão. Então, eu vou ter menos a sobre 2 vezes a sobre 2 vai dar menos a ao quadrado sobre 4. Somado com menos com menos a ao quadrado, menos a sobre 2 vezes menos a sobre 2 dá mais a ao quadrado sobre 4. Menos a ao quadrado sobre 4 mais a ao quadrado sobre 4 dá 0 também. Significa, então, que usando o correlator, usando esse segundo correlator, para esse caso aqui, eu vou ter 0 na saída do output 2. Fazendo isso aqui para esse cara mesmo, eu vou ter o máximo aqui, que a gente já viu que acontece nessa situação aqui. Ó. Vou ter o valor máximo aqui. Certo? A mesma coisa vai acontecer quando eu fizer a correlação desse cara com esse filtro casado, vai dar 0. E se eu fizer a correlação desse sinal com esse filtro casado, vai dar o valor máximo. É assim que funciona o banco de correlatores para eu separar os sinais. Está lá. No instante de t deu 0. Peguei esse sinal com esse filtro casado. Instante igual a 0 deu 0. Pegando esse sinal com esse filtro casado, também no instante t vai dar 0. Então, eu posso usar diversos símbolos diferentes, m símbolos diferentes, com banco de filtros né, casados, cada um para um símbolo específico. E aí, a saída que der máximo significa que é aquele símbolo que eu transmiti. Né? Então, eu posso colocar, se eu estou transmitindo 8 símbolos diferentes, significa que cada símbolo pode levar até 3 bits, né? E aí eu vou ter um banco de 8 filtros casados para determinar, então, qual é a minha saída. E conforme a saída do output, né? Desde o output 1 até o output 8, eu vou ter, então, um número correspondente a uma sequência binária de 3 bits. Por exemplo, né? Aqui, então, se eu tenho n, então, vai ser log 2 de n, vai ser a quantidade de bits que eu vou conseguir transmitir. Ok, pessoal? Bom, vamos ficar por aqui na aula de hoje. Estaremos juntos na próxima aula.